qual foi o estalo para você, na sua trajetória acadêmica, de você falar, não, eu quero ir além aqui dos muros do campus? Eu acho que porque eu venho do movimento social, né? Quando eu chego na academia, eu já tinha anos de movimento social. E a maior parte do que eu sei sobre teoria racial crítica, teoria feminista, eu aprendi no seio do movimento social. Então, a arte e cultura a gente estudava muito, a gente fazia muitos eventos, a gente era incentivada a dar palestras desde muito jovem. Então, eu aprendi muito, aprendi sobre lá, Bell Hooks, eu fui ler na Casa de Cultura. Carolina Maria de Jesus, era o nome da biblioteca da Casa de Cultura. Toni Morrison, quando eu tinha 19 anos, e que mudou a minha vida, quando eu li O Olho Mais Azul. Foi o primeiro livro dela que você O leu? primeiro livro dela que eu li é meu livro favorito até hoje. É mesmo? Até hoje, eu amo esse livro. Por quê? Porque eu era muito jovem quando eu li, mesmo assim depois eu reli ele mais velha, de uma literatura tão complexa, tão densa, tão sofisticada ao mesmo tempo, que é da Toni Morrison, porque ela complexifica os personagens, ela não está preocupada em ser militante quando ela está fazendo literatura, como muitas vezes é o que acontece. Ela escreve só sobre personagens negros, mas mostrando toda essa complexidade da humanidade das pessoas negras. Isso, para mim, eu acho que é muito raro de ver, porque quando você tem, às vezes, autores brancos escrevendo sobre personagens negros, é muito superficial, ou é seguindo estereótipos, é seguindo... Ela não, ela aprofunda esse lugar de humanidade, mesmo quando aquele personagem ele é um carrasco. E eu acho muito, ela me toca muito a literatura dela desde que primeira vez que eu li. Então eu tive esse contato de participar de eventos em escolas. Eu lembro que eu tinha 20 anos, estava indo em escola pública, falar com jovens. Então quando eu chego na academia, e é bom falar que eu chego mais velha, né? Eu já tinha 27 para 28 anos quando eu passei na filosofia, já tinha uma filha de 3 anos. Quando eu chego para estudar filosofia, eu me deparo com um currículo 100% Branco. masculino, branco e europeu. Era isso. Estudar filosofia era estudar o pensamento de homens brancos europeus. Só que eu já tinha lido Simone de Beauvoir antes, eu já tinha lido Bell Hooks antes, já tinha lido Lélia Gonzalez, então eu já chego sabendo o que eu quero fazer. Que você teve contato sobre essas pessoas, aprendeu sobre essas pessoas na casa, Nos movimentos, no exatamente, movimento social. fazendo parte dos movimentos Tá. sociais. E que formam muito, né? Quando a Nino Gomes fala que é o movimento negro educador, é exatamente isso, a gente aprende muito. Sim. E quando eu me deparo com isso, eu falo, gente, e agora? Como é que eu vou estudar as autoras que eu quero? E aí passei por muita hostilidade na academia, né? De você querer estudar autores que eles não consideram autores cânones, que eles não consideram como legítimos, eles chamam de perfumaria, que não é filosofia. Então foi mais Autores como? autoras, a própria Simone de Beauvoir, quem que é? A mulher do Sartre, falavam com desprezo. Fulana de tal, não conheço. Então, porque eles não conheciam logo, não era importante. Então, filosofia africana, isso não existe. A filosofia, ela é grega, francesa ou alemã. Então, era esse o cenário. Africano é mitologia, né? Exatamente, isso não existe. Que filosofia africana? Que filósofos africanos? Então, dentro da academia, eu passei por esse processo, né? E a gente se organizou lá dentro da academia, a gente fez um grupo, eu e mais outros colegas, a gente montou um núcleo de estudos em raça, gênero e sexualidade, a gente estudava os textos, a gente começou a organizar evento dentro da universidade, convidar as pessoas para fazer fala. Como na universidade pública, era mais fácil de ocupar aquele espaço. E é assim que eu consegui sobreviver na universidade. Então, quando eu saio, eu faço a graduação, aí faço o mestrado, para mim não fazia sentido ficar ali na academia presa numa visão de mundo muito fechada de que para você ser considerado um excelente acadêmico você tem que estar ali dentro falando aquela linguagem, e se você é popular é logo porque você não é bom. Aí começa com uma visão que não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditava porque eu vim formada muito pelos movimentos sociais. Então, eu passei pelo processo da academia porque é, sim, necessário, aprendi muito, obviamente, tive bons professores, tive bons orientadores, homens, inclusive, que me orientaram, que foram muito parceiros, mas quando eu terminei o mestrado, eu falei, ai, queria fazer uma outra coisa, assim, eu sofri tanto para conseguir ter acesso às leituras que eu queria,
Eu tive que ir para os Estados Unidos, fazer parte da Buva Society, e ainda bem que elas me abraçaram em 2011, elas me acolheram. Depois eu voltei em 2014 nos Estados Unidos para apresentar parte da minha dissertação de mestrado. Elas foram incríveis, me deram um monte de livro. Mas tudo em inglês, né? Ainda bem que eu li em inglês e falava inglês. Então, quando eu saí, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para que não seja tão difícil para as outras pessoas que queiram estudar temas que são absolutamente legítimos, mas que ainda a academia vê como não legítimo. Acho que por isso que em 2017 eu lanço a coleção, porque eu queria de fato oferecer bibliografia e que fosse acessível, que as pessoas tivessem acesso a elas e que isso pudesse impactar a academia, porque sem publicar os livros a gente não consegue impactar os currículos acadêmicos. Se esses livros só estão em outros idiomas, como é que a gente vai fazer para entender sobre determinados temas quando a gente tem grandes intelectuais no Brasil e que os que separam eles de serem publicados ou não é a oportunidade. Então, para mim nunca foi... Eu sempre fui uma acadêmica meio outsider, como diz a Patrícia Hill Collins. Eu era uma outsider de alguma maneira, porque eu nunca me encaixei naquele modo de ser. E claro que escuto até hoje, a Djamila, ela escreve de um jeito que as pessoas entendem. Acadêmicos falam isso como crítica, o que para mim é um Como completo crítica? elogio. Loucura. Djamila, ela é muito popular, como se tivesse essa coisa de se você é popular, logo você é ruim. É. Então, para você ser bom, você tem que ser lido pela meia dúzia dos seus interlocutores. Mas, como eu nunca. Esse modelo nunca foi um modelo que me. É que você aspirou, né? Não faz a mínima importância, assim, para mim. Lugar de fala eu acho que, enfim, os números você sabe, né? Certamente se não é o seu livro mais vendido, é um dos. Acho que talvez o Pequeno Manual Pequeno Manual Antirracista é vende mais mais. vendido, né? Mas o Lugar de Fala, ele é um livro muito lido, é um livro muito conhecido. Tem ele até aqui. E ele é um dos que é pequeno, pocket, e ele é muito didático, né? E é didático sobre um tema que muita gente fala besteira sobre esse tema, sem saber o que é o lugar de fala de fato. Sim. Então eu queria te pedir para você contar para quem não sabe o que é lugar de fala. De fato, muita gente fala besteira, mas sobretudo quem não leu o livro, né? Então, quando eu vejo assim, minha terapeuta me proibiu de brigar na internet, eu não brigo mais, porque antes eu ficava lá discutindo. Porque Quem te proibiu de brigar na a minha internet? terapeuta, eu Sua não brigo terapeuta? mais. Eu tô ser evoluído agora. Tá falando besteira de lá de fala. Eu falo, deixa eu falar. Porque é muita perda de tempo, porque eu acho que deliberadamente também muitas pessoas foram falar besteira. Não foi uma coisa que, é só ingenuidade. Tem gente que é ingenuidade, tem gente que é deliberado, porque é um conceito que incomoda, né? Quando a gente está discutindo construção histórica de desigualdade, está falando de poder. E quem sempre pôde falar, quem sempre foi a hegemonia, se incomoda quando a gente diz, olha, você também fala a partir de um lugar, você não é universal. Porque essa invenção moderna do sujeito universal, muito forte na filosofia francesa, por exemplo. E aí quando você fala, olha, você não é universal, você fala a partir de um lugar, você fala a partir de um lugar da branquitude, da masculinidade. Isso incomoda porque esses sujeitos estão sempre acostumados a marcar os outros. Então, você é uma mulher branca, você é uma mulher lésbica, você é uma mulher negra, vocês são específicas. E aí quando você aponta de volta e fala, mas você também é específico, isso incomoda esse sujeito que se pensou e foi imposto como esse lugar de universal. Então é por isso que às vezes tem tanto incômodo, né? Porque são os grupos historicamente oprimidos falando, olha, a gente também fala, a gente fala a partir do nosso lugar social e a gente quer fazer parte desse regime que a gente foi excluído historicamente. O lugar de fala não é o que se fala, é de onde se fala. A gente fala de lugares sociais. No caso, mulheres negras, a gente está falando de um lugar marcado por profundas desigualdades, de um país que teve quase 4 séculos de escravidão, de um país estruturalmente machista, que coloca a mulher negra num lugar social marcado por violências, vulnerabilidade, falta de acessos, falta de oportunidades. E é por isso que a gente não está presente como a gente deveria estar nos currículos, no mercado editorial. Não é porque a gente é menos inteligente ou a gente não se esforçou o suficiente, mas porque a gente parte de um lugar social
que impede que a gente acesse esses espaços. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.